Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos então fazer, um resumo dessa atual e próxima Parashá, que é a Parashá Tazria, que quer dizer semeai. É a 27ª Parashá, no total de 54, e a 5ª Parashá do livro de Vaikra, do livro de Levítico. Na porção da Torá, nós lemos Levítico, capítulo 12, do verso 1 até o capítulo 13, verso 59. Na Haftará, lemos 2 Reis, capítulo 4, do verso 42 até o capítulo 5, verso 19. E na Brit Hadashá, para concluir o nosso estudo, nós lemos Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o capítulo 16, verso 20. Também podemos ler Lucas, capítulo 7, do verso 18 ao 35. Então, esta Parashá, Tazria, semeai, essa porção, então, inicia com as instruções de uma parturiente. Se uma mulher concebeu uma semente, e se for um menino, estará 7 dias imunda. No 8º dia, circuncidará o menino e ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue, totalizando assim 40 dias. Então, note, 7 dias mais 33 dá 40 dias. E se fosse uma menina, será a mãe, então, imunda por 14 dias. E ela ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue, totalizando aqui 80 dias, que são os 14 dias mais 66, totalizando então 80 dias. Note o dobro, do menino 40 dias e da menina 80 dias. Traria ao sacerdote, após esse tempo, então, um cordeiro, ou 2 pombos, ou 2 rolas, de 1 ano, que seria, então, para holocausto, e uma pomba, uma rola, por oferta de pecado de ratá, para expiação pela mulher, e ela, então, será limpa. Isso nós lemos em Levítico, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Sabemos que no sangue está a vida e a presença do sangue nos remete também à vida. Dada por Adonai, também é um período de resguardo e recuperação da mulher, pois elementos após o parto continuam sendo expelidos pelo corpo da mulher, não somente o sangue. Isso durante muitos dias, além dos dias necessários também para a cicatrização do corte. Note que para a menina é estipulado o dobro do tempo para a purificação da mãe. Esse tempo de resguardo e purificação para a mãe influenciará também no equilíbrio emocional e até mesmo espiritual na vida futura da criança. Então, esta lei é um hukim, é um estatuto de Deus. Adonai deu mais tempo para a intimidade e relacionamento entre mãe e filha, o dobro do tempo. No 8º dia, o menino era circuncidado, pois sendo neste dia a criança, ela alcança uma enorme e suficiente quantidade de anticorpos que o colocam imune frente a vários tipos de infecções. E no dia seguinte, ao 8º dia, no 9º dia em seguinte, essa quantidade de anticorpos começa a decrescer. O Midrash descreve o momento da concepção que um anjo, um Melahim, chamado Laila, é encarregado então pela concepção, por ordem do Eterno, traz a Neshama, a alma do Gan Eden dessa criança, que é fundida então com a semente, a qual se destina.
Hashem determina se será homem ou mulher, sua aparência, capacidade física e mental, saúde, entre outros detalhes. Porém, é a pessoa que decidirá se será um justo ou um perverso. Ainda no útero de sua mãe, a criança aprende a Torá, e o anjo, Laila, que está encarregado dela, lhe suplica: seja justa. Quando a criança entra neste mundo, o Melahim toca os seus lábios, fazendo com que todo o conhecimento da Torá previamente ensinado a ela seja então esquecido. Contudo, este conhecimento estará no seu subconsciente, para que ela reconheça ensinamentos da Torá com mais facilidade. E a Shekhinah do Eterno está sobre a criança pequena, uma vez que inicialmente eles estão, os bebês, livres do pecado. Então, assim como todas as outras paraxás apontam para o Messias, esta paraxá também não seria diferente. Vejo claramente nestes versos as duas vindas do Messias. A primeira como Messias sofredor, o Mashiach ben Yosef. E a segunda como Messias ben Davi, o Mashiach ben Davi, que é um Messias rei. Então, não há erro. E veja bem, 7 dias a mulher ficaria impura, acrescidos, além de a circuncisão ser no 8º, de 33 dias, totalizando 40 dias, quando menino. Sabemos que o número 7 é o número de Deus, algo pleno e completo. Yeshua é o Messias e o número do Messias é o 8. Assim, todo menino judeu seria circuncidado no 8º dia. Então, ele está recebendo o selo do Messias, o menino judeu. Assim como Yeshua também foi circuncidado ao 8º dia. E esse é um selo, é uma promessa a todo judeu. Então, Yeshua viveu conosco também 33 anos. Então, não é à toa que a mulher ficaria também 33 dias. Porque Yeshua, como falei, viveu conosco 33 anos. E por 40 dias ele foi tentado no deserto. E foi aprovado. Então, por isso que totaliza aqui o menino também 40 dias. Então, 40, biblicamente falando do contexto original judaico, também remete, alude a sofrimento. Então, aqui, profeticamente, fala da primeira vinda de Yeshua, o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Messias sofredor, o Messias ben Yosef. Quando fala do tempo de purificação da mãe pela menina, fala da segunda vinda de Yeshua, não mais como Messias sofredor, mas agora virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que então é chamado o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, filho do rei, Yeshua, na sua segunda vinda. Então vejamos, por 14 dias a mulher ficaria impura. 14 dias, depois seria acrescidos de 66 dias, totalizando aqui, quando menina, 80 dias. Lá em Mateus, capítulo 1, verso 17, fala que foram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 gerações do exílio da Babilônia até Yeshua. Então, 14 fala de Yeshua de geração em geração, até chegar na sua volta, onde ele trará o reino de Deus. Na Bíblia, atualmente, sabemos que são 66 livros, 39 no Tanar e 27 na Brit Hadashah, totalizando
66 livros. Então, a mulher ficaria também, além dos 14, mais 66 dias. Os livros da Bíblia, os livros da palavra do Eterno, totalizando palavras e instruções do reino de Deus, que fala também do próprio Yeshua e do reino do Pai que ele vem trazer a nós. Então, ele veio tornar pleno, inclusive, a Bíblia, a Torá, nos nossos corações e nossas mentes. Assim fala em Jeremias 31:31 e também em Mateus, capítulo 10, verso 7. 80 é que totaliza, né? É o 14 mais 66. 80 também era a idade de Moisés, quando ele iniciou o seu chamado e falou com o faraó. Sabemos que Moisés tipifica Yeshua. E 80 também é o 8, que é o número do Messias, vezes 10. E 10 é as 10 palavras. Então, é um Messias reinando, implantando as 10 palavras, as instruções do Pai, não só nos nossos corações e mentes, mas também em todo o mundo. Então, aqui fala claramente da segunda vinda, como o Mashiach ben Davi. E Yeshua voltará, então, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um é o Cordeiro de Holocausto, o Mashiach ben Yosef, e o outro é o pombo que virá nos céus e todo olho verá. Então, você vê que até aqueles animais que eram dados como holocausto e ofertas para a purificação da mãe, você vê que eles também representam o Messias, tanto quanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro, então, do holocausto, como também o pombo, né, que virá nos céus e todo olho verá. Então, Mashiach ben Davi. Assim era feita, então, a expiação pela mulher. Profeticamente, Eva pecou, ela errou. E Deus disse que através da semente da mulher viria o Messias, pois em Adão entrou o pecado para toda a humanidade. Porém, por Yeshua, também homem perfeito, sairia o pecado de toda a humanidade. Então, Yeshua é a expiação pelo pecado da mulher. O nome do Messias são 8, conforme Isaías. E 8 é um número que traz remissão, que fala de remissão, que fala do Messias. Então, os rabinos atestam que o primeiro verso da Parashá Tazria faz alusão ao Salmo também, capítulo 2, verso 7, onde diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. E ele, o Messias, trará contaminação para sua mãe. E ele mesmo se torna um Metsorá, um leproso, dando origem também à porção seguinte, a próxima Parashá. Pois Yeshua é tratado por muitos em Israel até hoje como um leproso, como um aflito, um desprezado, e também a sua mãe, Miriam, ou Maria. Ela também não é vista com bons olhos por ter engravidado antes de seu casamento, que foi feito, né, pelo próprio Adonai, antes de sua consumação do seu casamento. Sem contar também que, ao mesmo tempo, Yeshua traz uma certa contaminação a Israel também. Então, no hebraico original, a palavra é zara. Ela quer dizer conceber, semear. Ela significa também espalhar semente, semear. Já o termo dar à luz é zerá. Parecido, né? Zara é conceber, semear, espalhar. E zera, que significa, então, descendência, semeadura, semente.
Então a frase, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficaria assim na tradução: se uma mulher espalhar a semente, Zara, de sua descendência, Zera, referindo-se da concepção Zara até o nascimento, Zera, aqui de um menino. O termo imunda aqui não significa suja. Em hebraico é tamê e significa ficar impura. Então, a circuncisão do menino ao 8º dia de vida é o fato de retirar também, de cortar do órgão genital masculino a carne do prepúcio. Então, ela é retirada, né, uma parte da carne, simbolicamente também aludindo que é agradável a Deus que o homem retire também do seu corpo, da sua carne, o desejo carnal, o erro, o pecado. E é um selo somente para os meninos judeus. Somente o menino judeu deve ser circuncidado. E o menino ou homem não judeu não deve fazer, como ordenado pelos apóstolos. Então é feita uma cerimônia para a circuncisão, chamada de Brit Milá, com orações, assentos especiais, entre outras, para receber o pacto do nosso patriarca Abraão. E o menino, depois dessa cerimônia da Brit Milá, recebe o seu nome e acontece então uma refeição festiva. No capítulo 13, aqui de Levítico, vemos as leis, as instruções de Deus aos enfermos de lepra, que poderia ser lepra, a lepra maligna, né, hanseníase, que é a lepra roedora, como também poderia ser uma lepra benigna ou uma pústula, que não chega a ser uma lepra, é apenas uma erupção, ou poderia ser uma tinha, que é uma micose, ou ainda poderia ser uma impigem, uma eczema. Então, note que a palavra aqui não se refere só à lepra, mas também a enfermidades na pele, né? Que podia aparecer então na pele, como através de úlcera, através de queimaduras. Até mesmo a própria lepra, a própria hanseníase, ela pode vir também através de uma queimadura, de uma úlcera. Então, uma queimadura, uma úlcera, uma pústula, uma tinha, uma impige, poderia ou não também virar lepra. Poderia também pegar a lepra, ela poderia vir pelo cabelo, pela barba, na veste ou também no tecido. No caso, a lepra propriamente dita, que é a roedora, que ela é maligna, ela geralmente consome os membros. Por isso que ela tem esse nome, né, de lepra roedora. Então, a lepra no original é tsarat, que significa doença maligna da pele, ou seja, lepra, cuja raiz é tsará, que é sofrer doença de pele, ficar leproso. Também pode significar também uma dificuldade ou uma necessidade, uma aflição. Então, um leproso era levado fora do arraial, para levar as impurezas fora da cidade e para não contaminar outras pessoas. Por 7 dias ele ficava fora do arraial. Após esses 7 dias, novamente, o leproso era examinado para saber se estava curado ou não. Então, ele era examinado por um sacerdote, que teria que diferenciar, então, uma lepra contagiosa ou se não era. Se a ferida se apresentasse abaixo da pele, era lepra. Se ela ficasse acima, era pústula.
Se a praga se estendesse por todo o seu corpo, a pessoa estaria limpa, pois já havia passado a fase virótica da lepra. Há também lepra que contagiam e as que não contagiam as pessoas. Então, o sacerdote, ele teria a missão de examinar, de meditar, de diagnosticar e separar o puro do impuro. Tudo já havia sido determinado pelo Senhor. E o sacerdote não tinha que decidir nada por si mesmo, mas simplesmente obedecer às ordens de Adonai. Então, no contexto bíblico judaico, a lepra é uma doença que vem do pecado, através da língua maldita, que é chamada de Lashon Hará, língua maldita, Lashon Hará. Por isso, o apóstolo Tiago, no seu livro, lá no capítulo 3 e 4, fala que nós devemos frear a nossa língua, porque através da nossa boca, da nossa língua, pode sair bênção ou até mesmo maldição. Não podemos falar mal uns dos outros, pois isso vai contra a lei, contra a instrução de Deus. Somos, então, observadores, mas não juízes, porque um só é legislador e juiz. E quem és tu ou eu para que julgamos o próximo? Julgamos ações sim julgamos, porém pessoas não. Quem julga as pessoas são os juízes ou o próprio Senhor, e não você ou eu, mas as ações precisam ser julgadas, pessoas não. É como a palavra fala, odeie o pecado, mas ame o pecador. Tem várias passagens que falam sobre refrear a língua, que tem também Salmos, capítulo 10, verso 4, tem o Salmo 141, verso 3, o Salmo 34, do verso 12 ao 13, em Provérbios também, capítulo 13, verso 3, Provérbios, capítulo 26, verso 20, tem também Provérbios, capítulo 11, verso 9, o Tiago, que eu falei agora, capítulo 3 e 4, Lucas também, capítulo 6, verso 45, Lucas, capítulo 6, verso 28, Paulo também em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11, e também capítulo 5, de 1 Timóteo, verso 14, e em Romanos também, capítulo 10, verso 8. Então, notem quantas passagens fala para que a gente possa ter o cuidado ao usar a nossa boca, a nossa língua. Então, não é à toa, né, que fala tanto sobre isso na palavra do Senhor. Então, a língua maldita, ou Lashon Hará, é falar mal, é caluniar, é ter maledicência, fazer o mal sair da sua boca. Então, a língua maldita traz, sim, maldições. E uma delas é a lepra também, que atua no corpo, na alma e no espírito do homem, principalmente na consciência e na mente. No corpo, pode vir através de úlceras, feridas e deformações. Na alma, pode vir como instabilidade emocional, sentimento de culpa, depressão, tristeza, complexo, bloqueio mental, pensamentos maus, entre outras. E no espírito ela pode vir como idolatria, até mesmo como incredulidade, entre outras. Então, o caluniador, aquele que faz Lashon Hará, é mais culpado do que até mesmo um assassino, pois um assassino mata somente uma pessoa, porém o caluniador, o que faz Lashon Hará, mata no mínimo 3 pessoas. Ele mesmo que faz a Lashon Hará, ele mata também aquele quem dá ouvidos à sua Lashon Hará, quem dá ouvidos então à calúnia também, e a terceira pessoa que ele mata é a vítima da calúnia. Então, você vê, no mínimo, ele mata 3 pessoas.
Então, assim como o leproso, o caluniador deveria ser isolado por causa do seu lashon hará, da sua língua maldita, por 7 dias, para que a pessoa fizesse o quê? Techuvá, para que ela se arrependesse de ter feito aquilo. Mas, claro, um arrependimento genuíno e verdadeiro, para que ela não venha praticar mais. Então, havia ainda o caso de rebelião, que também trazia lepra, né? E trazia sobre, então, o rebelde, a consequência da lepra. Temos os casos de pessoas que tiveram lepra na Bíblia, na Torá, como Miriam, Uzias e Naamã. Então, Miriam, irmã de Moisés, falou mal de Moshe, falou mal de Moisés, por ele ter se casado com uma esposa cuxita. E ela se tornou leprosa, branca como a neve. Isso está lá em Números, capítulo 12, do verso 1 ao 10. Então, ela ficou por 7 dias fora do arraial e foi curada. Depois, ela voltou. Então, ela fez lashon hará do seu próprio irmão. O rei Uzias, ele teve orgulho de si mesmo e foi infiel ao Senhor. Ele foi rebelde ao Senhor. Então, ele entrou no templo para queimar incenso no altar, o que não era ordenado por Adonai, pois somente os sacerdotes descendentes de Arão podiam fazer. E mesmo sendo admoestado, Uzias se irritou e indignou-se contra os sacerdotes, e por isso surgiu lepra em sua testa, e ele sofreu lepra até o dia da sua morte. Então, ele viveu numa casa separada de todas as pessoas. E aqui você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 16 ao 21. Então, você vê o rei Uzias sofrendo lepra por ele ter feito um ato de rebelião contra Deus, né? E por isso ele teve lepra. Então, 2 vezes o sacerdote averiguava um leproso. A primeira vez e depois, a primeira vez, perdão, em 7 dias e depois a segunda vez em 14 dias. Então, aqui também fala das 2 vindas do Messias. A primeira, onde foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sofredor. E a segunda vez, que virá ainda reinar sobre todas as nações e as gerações na terra, como agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na Haftará de 2 Reis, dessa porção, nós lemos então o capítulo 4 de 2 Reis, verso 42, até o capítulo 5, verso 19. Então, a porção da Haftará inicia com 20 pães de cevada, que o profeta Eliseu pediu que seu servo, então, desse esses 20 pães para 100 homens, que comeram, e inclusive sobrou, como havia dito o Senhor. O pão de cevada, feito com grãos, então, de cevada, é usado na principal alimentação das classes mais pobres. E Yeshua também é considerado o pão de Deus, dado a todos nós. E nada na palavra de Deus é por acaso. Veja que 20 pães para 100 homens. É feito a multiplicação de 20 por 100. Resultando, então, 2.000. Então, há 2.000 anos e Yeshua está sendo internalizado como Messias, que é para os seus. E Yeshua, em sua primeira vinda, veio como Messias sofredor, humilde, pobre, despido de sua glória, despido da sua realeza. Ele veio como o mais pobre. Depois, lemos a história de Naamã, que através de sua serva, uma menina judia, soube que em Israel o profeta judeu poderia curá-lo da sua lepra. Então ele leva 3 presentes: prata,
que simboliza e alude à redenção. Ouro, 6.000, né? Ouro, representando aqui o divino. E 10 vestes festivas, são os revestimentos das 10 palavras, que são, alguns chamam das 10 leis, mas na verdade é as 10 palavras. O leproso Naamã é enviado pelo rei ao rei de Israel, que por achar que era pretexto de rompimento, rasga suas vestes. Esse é o rei de Israel. Porém, o profeta de Israel, Eliseu, em quem o espírito profético de Elias repousava, porque ele tinha um manto, a capa de Elias, diz ao rei: deixe-o vir a mim, deixe Naamã vir a mim, para que saibam que há Deus em Israel. E enviou então um mensageiro dizer a Naamã que ele deveria se lavar 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão. E assim ele estaria limpo, ele estaria curado. Então, Naamã, a princípio, se indignou. Os seus servos o encorajaram a obedecer algo que era tão simples. Falando, por que não tenta? Já que é tão simples e já estás aqui, se fosse algo mais difícil, você não faria? E se é algo tão simples, faça, tu já está aqui. Então, Naamã cede ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o obedece à ordem do Deus de Israel, dada ao seu profeta. Então, Adonai começa a operar primeiro na alma de Naamã. Quando este se despiu do seu orgulho, da sua soberba, da sua autoconfiança, ele tirou as suas vestes, todas as suas posses materiais e suas armas. Naamã se desarmou e Rachem começou a curar a lepra dele. A cada passo que Naamã dava em direção ao Rio Jordão, era Naamã então transformado e tratado. E Naamã se converteu ao Deus de Israel. 7 mergulhos. A cura completa em sua plenitude. Naamã reconhece então que não há outro, mas somente há o Deus de Israel, e deixou inclusive a idolatria. Então você vê uma cura completa no corpo, na alma e no espírito. Na Brit Hadashah, lemos Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o capítulo 6, verso 20. Também podemos ler Lucas, capítulo 7, do verso 21 ao 23. Então vemos que na Brit Hadashah, para concluir o nosso estudo, que assim como Deus havia falado na Torá, na Tanar, aconteceu. O Messias e Yeshua, em sua primeira vinda, veio como sofredor, Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, e foi rejeitado por alguns dos judeus, não todos, porque muitos judeus creram e o seguiram, porém alguns não, e alguns então o rejeitaram, alguns dos seus. Então ele foi visto como impuro por causa das nossas transgressões. Sua mãe biológica foi vista como impura por causa de Yeshua. E sua concepção foi vista como impura. Porém, não é. E o seu povo Israel foi até mesmo visto como impuro, mesmo não sendo, por causa da morte de Yeshua. Porém, a nenhum deles é impuro. Porque está escrito pelo rabino apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, em Romanos 11, verso 26, que os judeus, no final dos tempos que antecedem a volta do Messias, creriam sim que Yeshua é o Messias e que todo Israel será salvo. Então, os judeus reconhecerão, todo judeu reconhecerá que Yeshua é o primogênito, unigênito de Deus, o Messias, e prantearão amargamente por quem transpassaram, por quem rasgaram as vestes, por quem caluniaram. Isso fala lá em Zacarias, capítulo 12, verso 10. Porém, Yeshua vive pelos séculos dos séculos e é a Torá vivente.
Yeshua diz em Lucas, capítulo 7, verso 23, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Que vocês possam, irmãos, estar estudando, lendo essas porções desta paraxá, que é bênção, e que vocês possam se achegar mais a mais ao Pai e ao seu Messias. Shalom, shalom e bons estudos a todos.